Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um Despertando com Olhos do Amor. Lembrando que nós estamos na sessão 1 do capítulo 25. Capítulo 25 é a Justiça de Deus. A sessão 1 é a sessão que se chama O Elo com a Verdade. Vamos começar a ler o parágrafo 5, que está na página 556. Bom dia, Thaís, Vivi, Ana, Cris, bom dia. Tá aí. Marta, Cacá, Yara, Edna, sejam bem-vindas. Lu, Carla, Cris, Célia, bom dia. Paola, bom dia. Gislaine, tá, acabaram de chegar, bom dia. Vamos lá. Poisinho, você fixou? Ah, fixou. Tem que ser. Está fixado. Então, vamos lá, vamos nos unir aqui, nesse despertando com olhos do amor. Lembrando que o nosso único propósito é a gente buscar em tudo que a gente acha que está acontecendo no mundo, um novo propósito. Um propósito de mentes que compartilham, de interesses compartilhados e não de interesses separados. E esse propósito, nós conseguimos ele, nós atingimos ele quando nós decidimos, pela percepção do Espírito Santo aqui no mundo. O Espírito Santo é o guia que vai nos ensinar como transformar tudo que a gente acha que está acontecendo aqui no mundo em lições, em aprendizado para o nosso despertar. Que hoje, durante todo o dia, nós nos lembremos que sempre que estivermos equivocados, transtornados, que podemos mudar a nossa percepção para a percepção corrigida do Espírito Santo. Então, para iniciar o nosso Despertando com Olhos do Amor, eu vou fazer a leitura da lição de hoje, que é a lição 269, que é uma lição muito linda, que se chama A Minha Visão é Dirigida para Contemplar a Face de Cristo. Peço-te que abençoes a minha vista neste dia. Ela é o meio que escolheste para vir a ser o caminho para mostrar-me os meus equívocos e fazer com que eu olhe para o que está além. A mim é dado encontrar uma nova percepção através do guia que me deste e através de suas lições
ultrapassar a percepção e retornar à verdade. Peço a ilusão que transcende todas as ilusões que eu fiz. Hoje, escolho ver um mundo perdoado, no qual todos me mostram a face de Cristo. E ensina-me que aquilo que contemplo pertence a mim. Nada existe, exceto o teu Filho Santo. Que hoje a nossa visão seja abençoada. Compartilhamos uma só visão ao contemplarmos a face daquele que é o nosso ser. Somos um, graças àquele que é o Filho de Deus, aquele que é a nossa própria identidade. Então, que a gente se lembre durante todo o dia que ver a face de Cristo nada mais é do que praticar o perdão. Então, mesmo que, de novo, eu tenho falado com uma certa frequência isso, mesmo que a gente não saiba o que é o perdão verdadeiro ou o que é ver a face de Cristo, nós pedimos para o Espírito Santo, para Jesus, uma experiência para que a gente possa realmente aprender e praticar o que ele está nos ensinando. Ver a face de Cristo é nós decidirmos por olhar além dos nossos olhos físicos. Então, que a gente realmente, que seja essa a nossa oração durante todo o nosso dia. Amém. Amém. Nossa, que lição, hein? Maravilhosa. Esse é o treino do perdão, né? Esse é. Esse é. Perfeito. Vamos lá, então? Vamos lá, então. Vamos lá. Então, estamos, capítulo 25, sessão 1, que é a sessão que se chama O Elo com a Verdade, página 556, parágrafo 5. Vamos lembrar que o elo com a verdade, esse elo que nos liga, é o Espírito Santo. Ou podemos dizer também que é Cristo. O Espírito Santo, o Cristo, eles são um só. Na unicidade, eles são um só, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui no mundo, a gente pode ter um vislumbre desse elo através da prática do perdão, que é o que a gente sempre fala aqui. Então, quando a gente dá um passo para trás e busca, vamos dizer, o Espírito Santo, para ele trazer a percepção dele ou a interpretação dele sobre aquilo que está acontecendo na nossa mente, sobre a gente achar que a gente está sendo atacado, sobre a gente achar que o nosso irmão fez algo para nós. Quando a gente busca ou pede essa orientação para o Espírito Santo, nós estamos pedindo para ele nos ensinar como é que nós praticamos o perdão. O perdão, ele é uma visão, vamos dizer, isenta do passado. É uma visão que não fica trazendo o passado, para o momento presente, para a gente poder fazer qualquer tipo de julgamento. O perdão verdadeiro é a gente olhar para o nosso irmão e esquecer o passado, esquecer aquilo que ele fez. Então, a gente, de novo, mesmo a gente não entendendo o que é isso, é muito importante que a gente peça essa orientação, porque nós queremos aprender, nós queremos praticar, porque só dessa forma nós vamos conseguir ter momentos de paz mais duradouros durante o nosso dia.
É isso. É esse pedido por além dos equívocos, né? Sem negar, né? Então, na verdade, é o Espírito Santo, né? É o guia que vai desfazer, né? Uhum. Você não consegue esquecer, porque a gente mesmo que criou, né? Então é, mas é essa abertura, como o Lu disse, né? Essa abertura para corrigir essa percepção, né? Porque a gente está percebendo conflito, a gente está percebendo erro, a gente está percebendo, Uhum. sei lá o que for, traição, engano, ataque, né? A gente está percebendo raiva, e aí o Espírito Santo, se a gente permite, né? Se a gente está ali, Uhum. tão bom, né? Vamos lá, então. Quer começar Eu fazendo a leitura? começo. Vamos lá, então. Vamos ver Parágrafo se ficar 5. muito barulhento aqui, que hoje a avenida aqui tá. E aí, vocês falam aí, se ficar muito barulhento, aí eu fecho o microfone Previsível. e fico quietinho aqui. Tá bom. Então, parágrafo 5, página 556, seção 1, o elo com a verdade, capítulo 25, a justiça de Deus. Já que tu acreditas que estás separado, o céu se apresenta a ti como se fosse separado também. Não que ele o seja na verdade, mas para que o elo que te foi dado para unir-te à verdade possa chegar a ti através de algo que compreendes. Eu vou voltar a ler, que agora eu vi que eu não pus a entoação certa para fazer a explicação maravilhosa para Jesus, como ele. Nossa, toda vez que ele escreve, já que tu não compreendes, já que tu não acreditas, é tanto amor. Uhum. Eu leio como se eu tivesse. Eu recebo como se eu estivesse lendo. Eu te amo. Eu sei. Eu sei que você não acredita no que eu tô falando. Então, já que você não acredita, vamos lá, né? Nossa. Vamos lá, então. Já que tu acreditas que estás separado, o céu se apresenta a ti como se fosse separado também. Não que ele o seja na verdade, mas para que o elo que te foi dado para unir-te à verdade possa chegar através de algo que compreendes. Pai, Filho e Espírito Santo são como um só. Assim como todos os teus irmãos se unem como um na verdade. Cristo e seu Pai nunca foram separados. E Cristo habita dentro da tua compreensão, na parte de ti que compartilha com a vontade do seu Pai. O Espírito Santo liga a outra parte. Nossa, tá bem didático aqui, hein? Eu já tô até vendo os desenhos do Ken Wapnick explicando isso. As bolinhas. Uma aqui, outra lá. O Espírito Santo liga a outra parte, o diminuto
louco desejo de ser separado, diferente e especial. Vou repetir, tá? Que eu parei nesse aqui diminuto. Louco desejo de ser separado, diferente e especial. Aqui ele tá falando da nossa mente dividida. Aqui ele tá falando dos personagens aqui. De nós mesmos escolhendo o sistema de pensamento do ego. É assim que parecemos ser quando estamos no sistema de pensamento do ego. Desejo de ser separado, diferente e especial. Aqui está o pacote completo. Então vamos lá. O Espírito Santo liga a outra parte. O diminuto louco desejo de ser separado, diferente e especial. Com Cristo, para fazer com que a unificação fique clara para o que é realmente um. Nesse mundo, isso não é compreendido, mas pode ser ensinado. Nossa, que explicação didática. Eu quero aprender. Quem quer, levanta a mão. Prícia não levantou a mão. Luciano também não levantou. Eu só dou risada. Nossa, saiu bem, hein? O, Tá ligeiro, menino. Ah, gente, olha. É É isso. importante a gente se lembrar, né, que esse elo que Jesus está tentando nos ensinar aqui é um elo que é impossível dele se soltar. É um elo que podemos dizer, é um elo inquebrantável ou inquebrável, que é a mesma coisa, né? Então, esse elo, por que que ele não pode ser rompido? Porque esse elo foi criado por Deus, né? Então, tudo que Deus cria é eterno. Então, esse elo com a verdade, que a gente pode, aqui no mundo, simbolizar pelo Espírito Santo, né, ele jamais pode ser rompido, né? Então, aqui que está a nossa esperança, né, de que realmente essa separação nunca aconteceu e que o Espírito Santo que está dentro de nós é essa memória, essa lembrança do nosso Pai, né, de que no céu não existe separação e que realmente o impossível nunca aconteceu. Ele diz aqui, ele enfatiza aqui, Cristo e seu Pai, está na sentença 4. Cristo e seu Pai nunca foram separados e Cristo habita dentro da tua compreensão, na parte de ti que compartilha a vontade do seu Pai. Então, é impossível a gente se separar do nosso Pai, né? Então, mesmo na unicidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não existe separação, não existe nada, não existe. Na unicidade não existe nem o elo, vamos dizer, né? Porque é impossível, né? Mas o elo, né, que é o Espírito Santo, ele é importante como um símbolo para a gente, para essa mente que acredita na separação, né? Então Jesus usa essa, vamos dizer, esse símbolo do elo, né, com o Espírito Santo, para a gente poder se lembrar. E, obviamente, que esse elo também, a gente usa ele, né, com os nossos irmãos também. Porque também, como é um único filho, é impossível a gente estar separado dos nossos irmãos. Então, aqui no mundo, já que, como a Paty trouxe, já que tu acreditas que está separado, o céu se apresenta a ti como se fosse separado também. Então, Jesus aqui, simbolicamente e metaforicamente, traz para a gente o Espírito Santo como um elo de ligação entre o céu e o mundo que nós fizemos.
Perfeito. Parágrafo Vamos? 6. Vamos, parágrafo 6. O Espírito Santo serve ao propósito de Cristo em tua mente, de modo que o objetivo do especialismo possa ser corrigido onde está o erro. Como o seu propósito é ainda uno com ambos, o Pai e o Filho, ele conhece a vontade de Deus e o que é realmente a tua vontade. Mas isso é compreendido pela mente que se percebe una, ciente de que é una e assim vivenciada. É função do Espírito Santo ensinar-te como é vivenciada essa unificação, o que tens que fazer para que ela seja vivenciada e aonde deves ir para fazer isso. Uhum. Hum, Ele vai trazer agora o caminho, né? Uhum. vambora? Vamos embora. Como vivenciar isso daí, então? Tudo isso leva em consideração o tempo e o espaço, né? Porque já que a gente acredita, né, gente, que a gente tá, né, nessa situation, então tudo isso leva em consideração o tempo e o espaço como se fossem distintos. Pois, enquanto pensas que parte de ti é separada, o conceito de uma unicidade unida como um só não tem significado. Está claro que uma mente tão dividida nunca poderia ser o professor com P maiúsculo de uma unicidade que une todas as coisas dentro de si mesma. E assim, o que está dentro dessa mente e de fato une todas as coisas tem que ser o seu professor com P maiúsculo, que é o Espírito Santo. No entanto, ele, o Espírito Santo, tem que usar uma linguagem que essa mente possa compreender. Na condição na qual ela pensa que está. E ele nossa. E ele tem que usar todo o aprendizado para transferir ilusões à verdade, tomando todas as ideias falsas quanto ao que tu és e conduzindo-te para além delas, para a verdade que está além das ilusões. Tudo isso pode ser muito simplesmente reduzido ao seguinte: o que é o mesmo não pode ser diferente, e o que é uno não pode ter partes separadas. Nossa, que coisa mais linda, né? Aqui ele está explicando realmente o elo, né? Que é o Espírito Santo. Qual que é a função dele, gente? Que coisa mais linda, olha aqui. É na sentença 4, ó. Acho que é a partir da 3. E assim, o que está dentro dessa mente e de fato une todas as coisas tem que ser o seu professor, né? Então, no entanto, então o que que esse professor vai fazer, né? Ele vai usar uma linguagem, olha aí, que essa mente, né, todos nós aqui, possa compreender
na condição na qual ela pensa que está. Meu Deus. Por isso que, meu santo Deus, Ele está conduzindo todo mundo, o tempo todo. Onde cada um pensa que está, Ele está ali. Nossa. E Ele tem que usar, olha aqui, todo o aprendizado para transferir, né? Ele vai fazer a reinterpretação, né? Ele vai transferir ilusões à verdade, tomando todas as ideias falsas quanto ao que tu és, né? E conduzindo-te para além delas, para a verdade que está além das ilusões. Nossa, que presente, hein? É importante a gente se lembrar, né, isso que a Paty trouxe, é importante a gente se lembrar que o Espírito Santo, né, usa as nossas preferências, né, aqui no mundo para falar conosco. Ele está sempre falando com a gente, né, mas a gente está disposto a escutá-lo? Né? Essa é uma primeira pergunta que a gente tem que fazer. Né? Então, assim, quando ele diz aqui, na condição na qual ela pensa que está, né, aonde nós achamos que nós estamos? No mundo, né? Que nós estamos nesse mundo, que esse mundo é muito real para a gente. Então, o Espírito Santo vai falar conosco aonde a gente pensa que a gente está. Né? Então, a comunicação dele vai ser feita dentro do mundo onde a gente acha que a gente está, através dos nossos relacionamentos, através das nossas preferências, através do nosso trabalho, através de tudo que a gente acredita que é muito real. Então, ele usa tudo isso para mostrar para a gente a irrealidade desse mundo. Mas antes, ele precisa provar isso para a gente, ele precisa deixar isso óbvio. Né? Então, é por isso que o Espírito Santo usa o mundo para mostrar que esse mundo, na verdade, né, é uma ilusão. Esse mundo nós criamos, entre aspas, né, porque nós ficamos com muito medo de Deus, né, dessa ideia de separação, dessa crença na separação. Esse mundo nós projetamos para a gente poder se esconder de Deus. Vejam a insanidade disso. Isso é uma insanidade, né? Então, enquanto a gente acreditar que a gente está aqui no mundo, o Espírito Santo muda o propósito do mundo, né? E torna o mundo uma sala de aulas para a gente, para o nosso despertar, usando todas as nossas preferências, todos os nossos relacionamentos, tudo aquilo que a gente acredita ainda. Uhum. É isso. Uhum. Ele é o amigo que está sempre, né? Sempre conosco, sempre. Uhum. E a nossa parte é só abrir espaço mesmo para Uhum. ele. É só incluí-lo, né? Na nossa experiência mesmo, que ele já está na nossa mente. Mas é preciso que a gente o inclua, né? Uhum. Em tudo que a gente faz, né? Ali, como um amigo mesmo, né? Como um amigo mesmo. Esse relacionamento íntimo mesmo com ele. É com ele que eu vou. E aqui a gente pode falar do Espírito Santo, Jesus, a gente não importa, né, gente? São só nomes, né? Mas a gente fala com esse elo, né? E o que for mais útil também, né? Para cada um, tem gente que se familiariza mais assim, assada, não importa. Então, nossa, é perfeito isso. Uhum. E o tanto que ele usa mesmo, sabe? As coisas que. Só que a gente só vai ver isso se a gente trouxer ele para nossa experiência. Se eu tiver ligada, né? Se eu tiver ali, sabe, ligada, aí eu vou ver ele atuar, Uhum. né? A gente já falou outro dia um pouquinho isso sobre
Você já parou para assistir o Espírito Santo atuando? Sabe? Só pede para ver. Às vezes, se você tá em algum lugar e tal, conversando com alguém, ou sei lá, eu já fiz isso. Eu quero te ver aqui, sabe? Você vê. Você vê, sabe? Aí você começa a ver a pessoa falando, aí ela mudou de ideia, aí ela tentou, sabe? Eu não sei falar, só, se sentir vontade, você só pede, sabe? Eu quero te ver nas pessoas, quero te ver atuando, quero te ver atuando. Eu quero ver as pessoas mudando de ideia nesse sentido, sabe? Quando às vezes ela tá num lugar da mente e de repente ela volta, sabe? Não sei. É muito legal, sabe? Quero te ver, sabe? Quero te ver. É isso. Nossa, maravilhoso. Parece que tudo isso é muito complexo, mas é muito mais simples que a gente imagina. É, O Espírito Santo, como o Espírito Santo está na nossa mente, né? Então é muito fácil a gente não precisa nem falar, só da gente pensar, a gente já está pedindo ajuda para a ajuda dele. Então é muito mais simples do que a gente imagina. é um pedido interno, né? Óbvio, você não vai estar Né? numa festa e ficar falando, Espírito Santo, eu quero te ver aqui, né? Não, você já tá aqui, ó. Tá, 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 tá. Tão bom, né? Mas Nossa, é isso. Que bom. Então, tão bom. que a gente possa realmente, durante todo o dia, lembrar, né, usar essa analogia de um elo, né, de um elo que nos liga aos nossos irmãos e que nos liga ao nosso Pai, né, fonte de tudo, né, que é Deus. Então, esse elo inquebrantável é o Espírito Santo. Perfeito. Ô, amor, se a gente já for encerrar, lê a lição de novo. Nossa, eu amei essa. Né? Vamos lá. É a 269. Vamos lá, vamos ler, finalizar com a oração novamente, então. A lição é a lição 269, que se chama A Minha Visão é dirigida para contemplar a face de Cristo. Peço-te que abençoes a minha vista neste dia. Ela é o meio que escolheste para vir a ser o caminho para mostrar-me os meus equívocos e fazer com que eu olhe para o que está além. A mim é dado encontrar uma nova percepção através do guia que me deste e através de suas lições ultrapassar a percepção e retornar à verdade. Peço a ilusão que transcende todas as ilusões que eu fiz. Hoje escolho ver um mundo perdoado, no qual todos me mostram a face de Cristo e ensinam-me que aquilo que contemplo pertence a mim. Nada existe, exceto o teu Filho Santo. E hoje, durante todo o dia, nós abençoamos a nossa vista, a nossa visão. Compartilhamos uma só visão ao contemplarmos a face daquele que é o nosso ser. Somos um, graças àquele que é o Filho de Deus, aquele que é a nossa própria identidade. Amém. Amém. Nossa. É isso. É Então tá isso. bom. Acabamos então, né? Acabamos. Amanhã vamos iniciar mais uma nova sessão amanhã. Perfeito. Não sabemos qual ainda. Se vocês tiverem aí alguma sessão, mandei pra gente no direct. Uhum. E, e é isso. Vamos É juntos. isso. E hoje, para quem está conosco nos nossos grupos, nos nossos projetos, hoje às 17 horas, nós vamos ter um momento presente.
com o Isso. El. O El vai apresentar para a gente, vai trazer para a gente, no momento presente, um, como é que a gente pode dizer? Uma experiência para a gente compartilhar dessa unidade como um único filho. Né? É É isso. isso. Então Obrigado, vamos. pessoal. Obrigado. Beijo. Um lindo Fiquem dia para com todos. Deus. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.